gravar aqui pra gente. Só para eu ter uma ideia, assim, quem de vocês continua trabalhando, assim, levanta o braço só para eu ter uma ideia, assim, de quem está trabalhando. Continua trabalhando, não para de trabalhar. Ana, Lilian, o resto todo mundo conseguiu parar? Ah, não, a Thaís trabalha. O resto vocês conseguiram parar? Eu tô trabalhando, sim. Quem está trabalhando no horário normal ou conseguiu dar uma reduzida aí? O meu horário é normal. Tô trabalhando no horário normal. Reduzido. Meu reduzido. Tem uma coisa, gente, que é muito curiosa, que é o seguinte. Sabe, o bom de ficar em casa, vocês já sabem. Mas o ruim de ficar em casa é que você não consegue fugir dos problemas da sua casa. Então, assim, se vocês agora estão em casa, aqueles problemas de quando vocês vão trabalhar, de quando vocês vão para a faculdade, vocês conseguem deixar eles de lado, agora vocês não conseguem fazer isso. Eu prefiro estar no trabalho. Trabalhar, Eu quero ir pra faculdade. ir para a faculdade faz muito bem, sair de casa faz muito bem. Então, vocês pensem quantas pessoas hoje não estão vivendo uma situação de conflito porque estão dentro de casa. Sim. Lembram que na aula da semana do dia 8 de março, eu levei aqueles dados da violência contra a mulher? Sim. Sim. Na segunda-feira eu fiz uma live com os alunos da ênfase e eu falei com eles, estava falando sobre esse tema e falei assim, gente, imagine quanto que não vai aumentar agora a violência contra a mulher e a violência contra a criança. Nossa, é mesmo. Você não tem para onde fugir. E, gente, não é de se espantar, já estão saindo notícias que confirmam isso. Porque é aquela história, né, do homem e o porco-espinho, né? Se ficar muito longe, fica fresca, perde mais esperta. Então, a gente tem que aprender a viver com o diferente, a ficar dentro de casa. A gente vai ter que se reorganizar porque não é possível sair. E a gente precisa de pensar também aquelas condições das pessoas que simplesmente não têm o que fazer, porque às vezes moram 7, 8 pessoas numa casa de 3, 2 cômodos. Imagine a condição que essas pessoas vivem. Aí, eu acho que é o primeiro momento que a gente começa a pensar na psicologia e do nosso projeto de sociedade. A gente começa a sacar que cuidar de mim é cuidar do outro também. Não adianta estar tudo bem para mim se não está bom para o outro. Porque quando a gente tem a desigualdade, a gente aumenta a violência, a gente aumenta a criminalidade, a gente aumenta os problemas sociais. Então, é importante que a gente pense numa sociedade que possa ajudar a todos. E aí, gente, é muito importante que essa ideia de ajuda não seja caridade. Porque se eu sou um cara muito legal para fazer caridade, nada contra vocês fazerem caridade. Não tem nada contra isso. Mas vocês concordam comigo? E quando eu faço um trabalho de caridade, eu vou fazer ele porque eu tenho tempo de sobra ou dinheiro de sobra para fazer. Certo? Se de repente, se amanhã eu não quiser fazer, e aí? As pessoas que estavam dependendo de mim por caridade não vão ter mais aquilo. Então, vocês começam a entender como é que é importante ter política pública. Imagina agora, no momento que a gente está vivendo, quando a gente fala assim, eu quero fazer meu plano de saúde e o resto que se exploda. Certo? Eu vou estar segurado no plano de saúde. Aconteceu uma situação como essa. A gente está vendo que não adianta só pensar no meu plano de saúde. Se a gente não tiver um plano de saúde universal, a gente está rimando no sal. É o que está acontecendo agora. Então, acho que esse momento ele nos convoca, para nós profissionais da psicologia, que estamos ligados com a questão da saúde mental. Olha só como é que tudo isso atravessa o nosso trabalho, o nosso fazer, a nossa prática. Como é que vem esse vírus e aí ele atravessa violências, ele atravessa saúde mental. Quantas pessoas não estão angustiadas, passando mal, desesperadas?
essa crise que a gente está vivendo hoje, esse momento, né? Seja ele real ou fictício, essa questão do vírus, ela conseguiu colocar na nossa cara uma coisa que a gente tenta esquecer toda hora. A gente pode morrer. O vírus, ele é assim, olha só, você não é imortal. Ou por mais que você se sinta imortal, os seus familiares não são imortais. Vocês viram aquele evento, acho que foi numa praia na Califórnia, em que estava todo mundo na praia curtindo, e os caras falando assim, nos Estados Unidos, não tô nem aí e tal, tal. O jovem tende a ter mais esse sentimento de imortalidade mesmo, né? E aí talvez ele esteja mais fora da curva. Agora, prestem atenção no cotidiano de vocês, o comportamento das pessoas mais velhas. E aí a gente tem um misto aqui na nossa sociedade hoje, que é o seguinte: as pessoas que têm noção do que está acontecendo, o que recebem informação, que a gente tem muita informação, e é muito curioso, né? Porque como que a informação é dada? A informação é dada assim, não entre em pânico. Não entre em pânico, mas não sai na rua, porque se você sair, você vai morrer, se você sair, você tem que lavar, você tem que entrar e parará. Tipo assim, como é que você não entra em pânico sabendo que você não pode fazer mais do que você não fazia normalmente? Tá meio contraditório esse jogo, né? Então, como que isso não afeta a saúde mental dessas pessoas? Que, além disso tudo, estão enclausuradas. Estão confinadas. Acho que isso também ajuda a gente a pensar a saúde mental que a gente interna nas pessoas por causa do discurso delas. A gente começa a repensar como que vale a pena a gente cuidar trancando. Olha só a realidade de vocês trancados na casa de vocês. Eu discutia mais cedo com alguns alunos, né? Quando a gente começou nessa questão, lá na segunda-feira, e é importante que a gente consiga pensar a psicologia para além desse olhar só da clínica. E esse momento ele é muito rico para a gente fazer isso. É muito rico para a gente pensar nossas práticas, repensar, na verdade, as nossas práticas, repensar qual a nossa importância de estar em sociedade, como que a gente vai se organizar em sociedade para a gente ter uma sociedade melhor, porque isso passa pela nossa construção da psicologia. Porque se a gente quiser ganhar muito dinheiro, quanto mais caos, melhor. Desde que o pessoal tenha dinheiro para ir para o consultório, né? Só que o nosso trabalho não é esse. Nosso trabalho não é botar fogo no mundo para o pessoal vir para o consultório. A gente trabalha justamente na contramão, até porque se a gente fizer isso, a gente sabe que não tem gente o suficiente, nem todo mundo que precisa vai ser atendido, como que a gente está vivendo agora. A gente tem atendimento online, eu posso atender online. Tem cadastro do EPSI, eu posso fazer atendimento online. Bacana. Será que todo mundo tem dinheiro para fazer uma consulta comigo? E aí, se nem todo mundo tem dinheiro para fazer uma consulta comigo, que condições que essa pessoa vai viver? O que essa pessoa vai gerar para a nossa sociedade? Mais violência, mais problemas sociais. Então, você percebe que até a minha segurança depende do bem-estar do outro. Porque se numa situação dessa, de insegurança, a gente também... as pessoas começam a ficar inseguras... Oi? Não, né? Se nesse momento as pessoas se sentem inseguras e, por exemplo, as pessoas agora perdem o emprego, vamos supor que aí manda todo mundo embora, tá? Por que eu vou continuar seguindo as regras de uma sociedade onde eu só tenho prejuízo? Eu lembro de um exemplo de quando eu estava no... Eu sempre repito esse exemplo. Quando eu fiz estágio no CAPS, tinha um sujeito que ele tinha um passe livre, um cartãozinho de passe livre. Quando ele perdia o passe livre dele, ele surtava. Então, a gente já tinha até uma cópia lá da identidade dele, a identidade dele de certo, né? Que a identidade dele é que servia como passe livre, ela era especial. Então, a gente já tinha uma cópia autenticada, a gente deixava uma cópia autenticada com ele, porque a gente sabia que quando ele perdia aquilo, ele surtava, porque aquela carteirinha, para ele, no delírio dele, né? Na estrutura dele, era o que colocava ele enquanto sujeito junto com os demais. Aquilo dali que dava para ele uma sensação de assim, não, eu faço parte dessa sociedade igual vocês. E ele tinha o ganho, ele podia transitar, ele podia ir e vir. Né? Aquilo dizia, olha aqui,
na imagem, né? No imaginário, assim, no palpável aqui, ó, eu faço parte, eu tenho um documento, eu sou tal qual vocês. Quando eu fui trabalhar no acolhimento do egresso do sistema prisional, quando o sujeito chegava para mim, aí eu perguntava para ele assim: você tem identidade? Não. CPF? Não. E aí eu comecei a perguntar assim: mas você tem interesse de tirar? Porque a princípio a gente pensa, então vamos encaminhar ele para tirar. E tinha gente que não tinha interesse de tirar. Porque ele falava: o que eu ganho fazendo isso? Se na nossa vida a gente não encontra satisfação, eu não vou ter respeito pela satisfação ou desejo do outro. A gente só faz parte de um grupo quando nós somos, mesmo que parcialmente, até porque totalmente eu acho que vai ser uma coisa muito difícil, né? Mas quando nós reconhecemos que temos satisfações nessa sociedade. Se eu não tiver nenhuma satisfação, eu não vou te ver mais como um sujeito. E eu posso passar por cima da sua satisfação para que eu possa ter a minha. Ô, Bruno, Diga. isso vai bater mais ou menos no conceito de potência que o Jefté explicou pra gente, não vai? Não necessariamente. Porque eu posso ser potente mesmo desrespeitando o outro, não me sentindo parte. A potência, na verdade, quando ele fala, vem do conceito de Spinoza, que é a passagem para um estado de existência de maior alegria, de maior satisfação, colocando assim bem, trocando em miúdos assim. Isso seria potência. Então, por exemplo, o fato de eu pegar o seu fone de ouvido que eu não tenho, pode ser um ato de potência para mim. Entendi. Não necessariamente para você. O que eu estou chamando a atenção aqui é o fato de que, se em sociedade eu não encontro satisfação, eu vou passar por cima da sua satisfação. Que, na verdade, é o que acontece quando tem uma violência. Se eu subtrair alguma coisa de vocês, eu estou levando em consideração a satisfação, o respeito a vocês? Não. Mas eu estou levando a minha. Por que eu não roubo? Vamos colocar assim uma possibilidade. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu tenho ganhos na sociedade. Agora, a partir do momento que na sociedade eu não tenho acesso à saúde, trabalho, lazer, eu posso fazer isso. O passar por cima não precisa só se você ser pobre, pode vir por outros motivos também, senão a gente vai achar que só o pobre que comete crime. Não, mas você percebe que quando eu estou numa sociedade e eu não tenho satisfação nela, fica mais fácil de fazer esse tipo de ação. Mais fácil não, mas é mais possível essa ação? Ou é possível essa ação? E aí pensar em psicologia, pensar em saúde mental, pensar na segurança pública, nas políticas públicas, que a psicologia tem tudo a ver com segurança pública, tem tudo a ver com política pública. Pensar nisso é pensar nas nossas práticas. Esse era meio que o recado inicial aí, para a gente pensar sobre a importância do cuidado com o outro dentro da psicologia, já que a gente está na disciplina de psicologia e ciência e profissão. Ô, Bruno, Diga, Vitória. você falou sobre o sistema prisional, certo? Sim. Então, assim, seria viável criar uma política, ainda mais nesse tempo de pandemia, para agir dentro das penitenciárias, porque a aglomeração também é maior ou não? A sua pergunta picou, você repete para mim? Se seria possível criar algum tipo de medida ou política pública que seja viável para quem está no sistema prisional, por causa da questão da aglomeração extrema. Olha, você tocou num ponto muito curioso, porque assim, qual que é o bem maior que a gente tem que resguardar na nossa sociedade? O bem do outro, né? O bem do A outro. vida? Quem falou? Vitor falou a vida? Isso. Nosso sistema jurídico principal aqui é guardar a vida. Então, a vida é o bem maior, né? Qualquer outra questão talvez possa ser restaurada de forma bem melhor do que a vida. A vida acabou, né? Então, quando a gente fala dentro do sistema prisional, a gente tem um sistema que está totalmente abarrotado, está lotado de pessoas, ele é superlotado, como vocês bem sabem, e se tiver
a entrada do coronavírus lá dentro vai matar geral. Matar assim, né? Quem for visto... Vocês sabiam que é 40% a população carcerária tem 40% mais pneumonia do que as pessoas que estão lá de fora? Sim. Sim. Por conta das questões de higiene também. Sim, sim, sim. As condições que existem lá dentro são muito precárias. Então, se entrar lá, é possível que bastante gente morra, assim, né? Pela condição de alimentação, de sol, parará, 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 é possível que muitas pessoas morram. Então, por isso que está sendo pensado a possibilidade que essas pessoas cumpram em uma outra forma. Só que isso gera um impacto muito grande na nossa sociedade, porque o nosso desejo de manter uma punição é maior do que o da nossa responsabilidade sobre a vida dessas pessoas. A gente vai achar que é preferível que eles possam morrer do que eu possa os liberar. Sim, é aquilo que a nossa sociedade desumaniza o preso. A partir do momento que ele cometeu uma transgressão, aparentemente para as pessoas, ele deixa de ser um ser humano e passa a ser apenas um transgressor e deve ser punido a qualquer custo pela transgressão dele. Exatamente. E aí vem a pergunta da Vitória, é o seguinte: no nosso sistema, o que a gente está fazendo? A gente tem a lei de execuções penais, que a gente tem alguns objetivos. A gente não prende alguém só para deixar ele lá mofando, porque ele está contido, mas amanhã ele está contigo. Então a gente tem que pensar em alguma coisa para quando ele sair, né? O que a gente tem feito para ele sair melhor? Nada. Então, assim, nas condições... Vocês estão presos da forma que estão, vão sair meio... Quando soltar... Imagina o primeiro final de semana, você está liberado! Nossa! Vai tirar, vai ser doido pra caralho. Então, o pau vai quebrar. Eu recebi um meme assim, nossa, na hora que sair, a galera... Não, vai ser um caos, né? Quero estar vivo, quero viver para ver. E será o caos, né? E tal, assim, mas a condição que você está hoje não está legal. Então, imagina só, eu te prender, você ficar sob condições de superlotação, com alimentação ruim, sem condições de saúde, sem ter acesso aos seus familiares, sobre um forte esquema de violência, porque como o sistema é superlotado, tem um assistente social, ele falava isso daqui de Juiz de Fora, assim, ele falava assim, o Ceresp ele é tão cheio que se os internos quiserem virar, eles vão virar. Então, como é que você vai trabalhar sabendo que, se você é agente, os caras podem virar o negócio? Porque é tão cheio, tem tanta gente lá dentro, que se virar, eles não vão dar conta. Eles viram. É claro que depois entra, atira, mata, morta, aquele negócio. Mas, assim, se quiser virar, eles viram. Então, como é que você vai trabalhar? Você tem que conter o cara. Não é legal. Ele reclama. Você tem que manter ele contido. O que vai conter ele? Porrada. Aí percebe, você vai trabalhar tenso, tem que trabalhar com violência, ele tá ali dentro, tá sofrendo a violência, então tá um querendo voar no outro, né? Quem que vai sair melhor dessa situação? Ô, Bruno, Mano. é engraçado que essa semana, não me lembro se foi quinta-feira ou sexta-feira passada, teve essa mesma pergunta que a Vitória fez no debate na CNN, com a Gabriela Priori e um deputado, em respeito de se solta ou não os presos por causa do coronavírus. Aí os dois estavam realmente colocando isso em questão. Foi muito bacana, foi muito pertinente a pergunta dela. E o debate também, acho que está na CNN lá, as pessoas conseguem ver. Acho que foi muito interessante, vale a pena ver. Eu acho muito difícil querer liberar. O Marco Aurélio fez esse movimento para que essas pessoas cumprissem domiciliar. A gente tem outras formas de exercer controle sobre essas pessoas, ou mais do que o controle, em pensar em forma de responsabilização. Porém, a forma como nós trabalhamos hoje, ela é muito precária. Então, assim, a gente vai ter lá em psicologia jurídica a ideia de uma justiça restaurativa, que ela fala assim, tal qual existe o nosso sistema de justiça, ele não funciona. Então, a gente precisa pensar em uma coisa diferente. Então, assim, por isso que a gente tem esse medo de soltar, porque a gente também não está cuidando deles. Então, eu acho que passa por tudo isso. Olha como é que isso não implica a gente pensar na segurança, porque a gente só se preocupa com a segurança no dia que a gente está sendo furtado, ameaçado, e aí a gente se preocupa com a segurança.
isso a gente não se preocupa. E se a gente Essas coisas tem que olhar bastante, né? Porque tem os dois lados, né? Tem a questão da segurança pública e a questão também dos direitos humanos, né? Então, assim, essas coisas, aproveitando que aconteceu o coronavírus, é uma coisa que tem que ser repensado para frente, né? Em caso como esse, como que vai ser feito, né? E eu diria que não é nem dois lados, porque eles têm que ser uma coisa só. Segurança pública e direitos humanos têm que seguir junto, porque segurança pública é para humanos. Então, a gente tem que pensar junto. Não dá para distinguir isso uma coisa da outra, né? Infelizmente, o que a gente consegue ver é só separado, né? Hoje, a nossa Porque não prática... funciona os dois juntos. A nossa prática é assim, por que não me espanta não liberar eles e manter eles lá presos? Porque a gente legitima. Se a gente tem alguns anos atrás uma pesquisa sobre a opinião pública era que bandido bom é bandido morto. Então, essa é a minha preocupação. E aí a gente olha assim, o histórico da pessoa presa, ela passou por várias vulnerabilidades, aí já passou por socioeducativo, foi preso tantas vezes, não sei o quê. Tipo, a pessoa às vezes esteve na mão do Estado por um enorme momento, assim, várias vezes, o Estado não fez nada e aí acontece a violência. Então, percebe como é que a gente está falhando nisso? Mas por quê? Se eu quiser me proteger, criar muros, excluir o outro, isso não adianta. Se tiver ruim para ele, vai ficar ruim para cá também. Tá todo mundo no mesmo barco. Coronavírus ensinando que tá todo mundo junto. Quanto mais desigualdade, mais violência. Mais violência. Isso é para todo lado. E aí, gente, não quer dizer que a pessoa que faz isso, a gente tem que achar bonito, alguém que cometa um crime, um delito. Não é para ser romantizado, não. Mas é porque a gente tem que pensar como que a gente está lidando com essas questões. O que leva essas pessoas a fazerem esses cometimentos? Acho que a gente tem que pensar nisso na psicologia. É o nosso trabalho, porque a gente vai encontrar esse público aí. Bom, eu fiz esse preâmbulo de abertura, nem esperava que fosse demorar tanto tempo assim, já é 10h06, né? Daqui a pouco estamos batendo nossos 40 minutos aqui de live. Queria uma pergunta, talvez eu não ache, não esteja aqui. Vocês já conseguiram ver o vídeo que eu montei para vocês? Sim. Ainda não. Sim. Comecei a ver. Sim. Eu comecei só. Oi, gente. Amanhã. Eu não sou youtuber, então não dá. Tá muito bem editada, achei muito legal. Tá mesmo. Verdade. Muito bem editada. Obrigado. Eu fiz um esforço hercúleo falar na câmera ali. Gente, olha como é que eu tô falando com vocês. Agora vai ver eu falando no vídeo. É totalmente diferente. É um lixo, né? É um negócio meio bosta. Aí, assim, faz falta vocês, né? Vocês fazem falta pra mim. Então, o vídeo realmente não tá 100%. Olha esse aplicativo que eu tô tendo aula. Não tô vendo nada, você tá sem câmera. Sua câmera tá desligada, Thales. Poder mais tarde porque não quer fazer nada. Aí, Você não tinha que estar no trabalho, não? mas aí, Vou chegar mais tarde. quem que tá com essa TV ligada aí, gente? Com Dona Tereza. Pô, desliga esse Jornal Nacional aí, ó. Não deu para ver não, você desligou a câmera, Vitor. Aí, eu pretendo melhorar, né? Fiz ali um esforço, tentei fazer uma coisa mais... Mas ficou bom, Bruno. Obrigado mesmo. Eu queria saber, teve alguém, na hora que eu mandei, eu lancei um negócio de madrugada, tem alguém que viu na hora e ainda botou um like para mim, quem que foi? Não tá aqui, né? Pô, eu fiquei bobo, eu falei, caraca, olha só a pessoa. Tem alguém nessa turma que é tarado, tá? De madrugada, domingo, e tá vendo o vídeo. Você é um tarado, não é possível. Tô esperando você lançar o vídeo. Sinceramente, achei o seu vídeo bem team, bem descolado, bem youtuber. Foi o Vitor, foi o Eu Vitor. Bem blogueiro. sou youtuber, eu não tenho. Gente, a gente tem que respeitar o que o outro faz. Eu não dou condições ainda disso, não. Eu estou me preparando aqui, mas eu não sou da comunicação, eu sou professor, né? Mas eu vou tentar fazer uns negócios melhorzinho também, pra gente brincar. Vai ser sempre tosco, a minha origem vai ser aqueles vídeos mambem, esses negócios assim da tosqueira. Mas espero que vocês gostem. Aí quem puder dar um like lá,
Mentira. Inscrever no inscrição também, não? Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo pra família. Quando eu for, Já tem, né? se eu fazer assim, se eu colocar no meu vídeo assim, dá um like e se inscreva, aí vocês podem registrar lá embaixo assim, virou YouTuber. Aí vocês inscrevem. Pessoal, eu fiz alguma coisa bem leve, trabalhando com o que a gente já tinha, né? Vocês já tinham falado do texto. E olha, gostei muito daquela aula que a gente fez, viu? Achei que foi muito bacana, vocês rodaram ali entre os grupos, a discussão que teve. Pena que na outra aula que a gente ia fechar o negócio, a corona apareceu. Mas a gente vai fazer outras atividades por aqui. Eu pretendo manter o contato com vocês e tal, para a gente ir conversando. Aquele texto em específico do vídeo, vocês estão com alguma dúvida? Não, eu achei bem tranquilo até. Eu achei que o vídeo elucidou bastante o texto. Eu achei que foi bom. Eu acho que ajudou porque vocês leram primeiro. E aí ali eu só recordo as principais partes do texto. Não, mas eu achei a leitura do texto muito fluida. Eu achei a leitura do texto muito fluida, muito interessante sobre a história da psicologia ali. Tipo assim, a sua atividade para mim foi a mais tranquila de ser feita. Porque a gente já tinha um conhecimento prévio sobre o texto, entendeu? A gente assistiu o vídeo, no vídeo você já deu uma passada boa sobre a resposta da atividade, então foi só pegar o texto, dar uma relida nele ali para te mandar a resposta. Eu achei que a atividade foi muito boa. O Vitor fala bonito pra caramba, né, cara? Pessoal, mas é isso, e eu gostei, assim, teve muitas pessoas que me surpreenderam nisso que o Souza falou, não só de falar bonito, mas vocês sabem, falo com vocês vão ter que falar em público. E é isso mesmo, assim, gostei muito do trabalho Misericórdia de vocês. Quem falou misericórdia? Foi eu. Mas vai todo mundo sair falando em público, assim. Agora, gente, só uma coisinha. Aquele texto é fodástico porque muitas pessoas não têm essa noção da divisão da psicologia enquanto disciplina e quanto ciência. Então, aí vocês olham para o lado, assim, aí vocês percebam como vocês estão à frente. Vocês não estão tão bobinhos assim, né? Já tem uma visão mais crítica sobre essa história, né? Os meus alunos é para ficar foda mesmo. Eu formo vocês é para ficar sinistro. Tá ligado? Pra sair tudo tirando onda que é bom mesmo. É isso aí. Aí é o seguinte. Tá bom. Eu vou fazer um vídeo agora que vai ser sobre a história da psicologia até Wundt. E aí depois eu vou fazer um do Wundt. O do Wundt vai ser bem cabuloso. Mas o anterior vai ser um pouquinho pegando ali, fazendo uma preparação para aquilo que vai ser importante lá no vídeo do Wundt. Beleza? Beleza. Então tá, pessoal. Falta 1 minuto e 15 segundos para a gente se despedir. Alguém quer fazer uma consideração final? 40 minutos. Ô, doido. Quando é bom, passa rápido mesmo. Não tem jeito não. Ainda bem que tá gravado. Ô, pessoal, só pedir um favor para vocês, então. Todo mundo colocar a carinha aí pra gente fazer a foto final. Pode ser? Ah, meu Deus. Tem que provar que eu estava com vocês. Aparece aí, galera. Eita, nós. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Quando for para tirar foto, eu vou avisar. Peraí, tá faltando aqui. Ah, meu Deus, tô preparada já. Ana Paula, você vai entrar, vai ficar nas sombras. Ana Paula, Tamara, Elias. Pegou o cabeleireiro. Tá faltando Elias e Tamara. Vão ficar nas sombras? Tamara vai vir. Vem, Tamara. Vem, Elias. Vem pra foto. Galera. 3, 2, 1, vai. Aí. Foi. Obrigado, pessoal. Pessoal, boa semana pra vocês. Qualquer coisa a gente volta a se falar. Obrigada.